Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ensino o caminho para você dobrar o seu dinheiro em até 90 dias com segurança. Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é como aplicar o seu dinheiro de forma consciente. Primeiro de tudo, a gente tem que entender qual a diferença entre você investir de forma consciente e você investir de forma inconsciente, de forma aleatória, sem uma estratégia específica, tá bom? Quando você investe de modo consciente, você sabe como aquele investimento que você está fazendo funciona. A primeira característica é você saber como ele funciona. Ou seja, se você coloca numa renda fixa, você sabe como ela vai funcionar, como ela vai render. Se você coloca numa renda variável, você sabe como ela funciona, que ela oscila. Se você investe numa ação, você sabe como aquela ação funciona. Você entende por quê, os motivos que te levaram a investir naquela ação. Você entende quais indicadores daquela empresa fizeram sentido para você investir nela. Quais empresas não faz sentido você investir, porque os indicadores são diferentes daquela. Enfim, o primeiro ponto de um investimento que você faz conscientemente é aquele que você entende como ele funciona. A segunda característica é que você sabe o que esperar daquele investimento. Então, se ele é de renda fixa, você sabe o que esperar dele. Se ele é de renda variável, você sabe o que esperar dele. Se ele é uma ação, você sabe o que esperar dele. Se ele é um fundo imobiliário, tesouro e por aí vai. Você sabe o que esperar daquele investimento que você está fazendo. E terceiro ponto é se ele está alinhado com os seus objetivos. Então, muitas vezes a pessoa investe em alguma dica quente, investe em alguma sugestão de algum amigo, algum parente que ganhou dinheiro, seja na bolsa, seja com criptomoedas, seja até mesmo com a renda fixa, e a pessoa coloca o dinheiro lá sem saber exatamente por que ela está fazendo aquilo. Então isso não é investir de forma consciente. Desse modo, a chance de você cometer algum erro, de você fazer algum investimento que não faça sentido para você e você só perceber isso depois, é muito alta, tá bom? Então, as pessoas muitas vezes confundem também você investir de forma consciente em apenas você ter algum investimento que tem uma alta rentabilidade. Então tem gente que pensa assim, Yuri, meu dinheiro não está na poupança, ele está no fundo de um banco. Ou então meu dinheiro não está na poupança, ele está no tesouro, ou ele está em alguma ação, ou ele está em alguma criptomoeda, então eu estou investindo de forma consciente. E não necessariamente isso é verdade. Muitas vezes o seu dinheiro pode estar numa ação, num fundo imobiliário, por exemplo, que seja até um bom fundo imobiliário, que seja até uma boa ação, mas se você não sabe porque o seu dinheiro está ali, pode acontecer daquela ação, por alguma razão, por algum motivo, desvalorizar, digamos, 30% em um mês, e aí você se vê desesperado sem saber porque aquilo aconteceu, e você vai e vende aquela ação, aquele fundo imobiliário que você tem e tem um enorme prejuízo. Por quê? Porque você não sabia os motivos que te levaram a investir, a fazer aquele investimento, certo? Então você tem que ter conhecimento disso e entender que investir de forma consciente não é só fazer o investimento que tenha maior rentabilidade, tá bom? Então, dois motivos para você começar a planejar maneiras de você investir de forma consciente. O primeiro deles é você ter investimentos que atendam às suas necessidades. Então, por que você vai investir de forma consciente, entendendo os seus investimentos e não vai delegar isso para outra pessoa? Porque você sabendo investir, você sabe se aquele investimento atende às suas necessidades. Então, por exemplo, você não vai olhar só para a rentabilidade, você vai olhar também para o risco que aquele investimento representa. Você não vai, se você tem, digamos que todo o seu dinheiro seja 50 mil reais, você não vai colocar os 50 mil reais em criptomoedas, que são ativo volátil, que, enfim, não se sabe, não existe uma certa previsibilidade do futuro, o que vai acontecer com aquele dinheiro. E se você coloca todo o seu dinheiro lá, você corre o risco de passar por alguma necessidade, passar por alguma emergência, precisar sacar aquele dinheiro no momento que elas estão desvalorizadas e você tem um enorme prejuízo, certo? E aí você perde duas vezes. O primeiro porque você teve que tirar aquele dinheiro desvalorizado numa emergência, e o segundo porque de repente você vai precisar de um empréstimo, vai precisar tirar dinheiro de algum outro lugar, pagando juros para poder lidar com aquela emergência que apareceu. Então são esses três fatores que você tem que se atentar quando você vai escolher o investimento que você vai fazer. Você tem que se atentar à liquidez dele, certo? Se é fácil você retirar aquele dinheiro quando você precisa, sem ter prejuízo. Você tem que se atentar à rentabilidade daquele investimento e ao risco dele. Então não adianta ter uma alta rentabilidade se tem um alto risco, se você está buscando um investimento que tenha baixo risco. Mesma coisa o contrário. Você está disposto a ter um risco maior, é um investimento que você vai fazer por 15, 20, 30 anos, e você faz um investimento que tem baixa rentabilidade, como a poupança, por exemplo. Aí não faz sentido, porque você está perdendo a oportunidade de colocar aquele dinheiro no local onde ele vai render muito mais, e aí você está colocando ele no local que ele vai render menos durante vários e vários anos, que faz um impacto muito grande no valor que você vai ter no final se você faz um investimento que não tem uma boa rentabilidade, certo? Então esse é o primeiro motivo para você começar a investir de forma consciente, entender a razão de você fazer um determinado investimento, certo? Entender os investimentos que você faz. Segundo motivo é porque aí tem a oportunidade de você lucrar mais, né? Esse é o segundo motivo, que é quando as pessoas vão zig, você vai zag.
Como assim, Yuri? Pensa o seguinte, qual é o melhor momento de você comprar uma cobertura em São Paulo, por exemplo? Uma cobertura ali na Avenida Paulista. É quando é quando o mercado está aquecido, as pessoas estão com dinheiro, estão dispostas a comprar mais, os investidores internacionais estão colocando dinheiro aqui no país, aquela rua, aquele imóvel, aquele trecho está super valorizado, ou é quando o mercado está depressivo, é quando a gente está em crise, é quando os imóveis estão desvalorizados, é quando pouca gente tem dinheiro. Com certeza na segunda opção. Ou seja, quando aparecem crises, quando alguns setores da economia estão desvalorizados, esse é o melhor momento para você investir. E o que é que a gente percebe no momento? A gente percebe que alguns investimentos hoje estão muito em alta, as pessoas estão falando muito de, por exemplo, criptomoeda, investimento em dólar, investimento em renda fixa. Por quê? Porque essas três categorias, por exemplo, tiveram uma alta nas últimas semanas, nos últimos meses, certo? Então, por exemplo, renda fixa foi de ano passado e retrasado. Está rendendo 2% ao ano, para hoje, inclusive, que a Selic foi atualizada hoje, para 10,75%. Então foi de 2 para 10,65. Então a pessoa vai para a renda fixa, procurando uma rentabilidade maior, por exemplo. Outras pessoas vão para criptomoedas que tiveram, por exemplo, Bitcoin, Ethereum e várias outras criptomoedas. Tiveram uma valorização muito grande ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos. Mas há 4 anos, 5 anos, poucas pessoas falavam de Bitcoin, poucas pessoas falavam de Ethereum, certo? Então, quando o mercado vai zigue, quando as pessoas vão atrás de um determinado investimento, geralmente tem uma valorização muito alta naquele investimento, e aí se você faz ele, você diminui a sua possibilidade de ter um ganho maior. O ideal é que você faça investimentos onde as pessoas não estão olhando. É isso que eu quero dizer quando eu digo aqui que as pessoas quando vão zigue, o investidor inteligente ele vai zague, certo? Ele vai ao contrário do que as pessoas estão fazendo. Então hoje, como tem muita gente procurando renda fixa, muita gente procurando criptomoeda, muita gente procurando investimento em dólar, é um bom momento de você se atentar para investimentos como, por exemplo, ações aqui no Brasil, fundos imobiliários aqui no Brasil. Se você acompanha conteúdo sobre investimento, quando foi a última vez que você viu um alto conteúdo, muita gente falando sobre fundos imobiliários? Estão em baixa, certo? Por que estão em baixa? E as ações também. Por quê? Porque quando a Selic sobe, a Selic funciona, as taxas no Brasil e no mundo todo, na verdade, funcionam como gravidade para a renda variável. Então, quanto mais a renda fixa sobe, mais o preço das ações e de fundos imobiliários cai. Por dois motivos. O primeiro, porque a pessoa pensa, por que eu vou me arriscar investindo numa ação que pode render 10%, 15% ao ano, se a renda fixa, que é garantida, né, de certo modo, você coloca no Tesouro Selic, por exemplo, você tem aquela garantia pelo governo que você vai ter aquela rentabilidade, se a renda fixa me promete 10%, 10,75% agora, com a nova taxa Selic. Então a pessoa não vai para a renda variável. Isso faz que ela tire, muitas vezes, o dinheiro de renda variável, as ações caem de preço e aí o investidor inteligente vai no sentido contrário dessas pessoas, vai e compra aquelas ações a preços mais baixos e tem a possibilidade de ter um ganho maior no futuro, certo? Então quando as pessoas vão zig, essa é a oportunidade do investidor inteligente e zague, tá bom? E por que isso importa para você? Porque, primeiro tudo, isso te possibilita lucrar mais com as oportunidades que poucos veem, né? Nesse momento, como eu falei, as pessoas estão falando cada vez menos, ultimamente, de renda fixa, de fundos imobiliários e de ações. Então, as ações e fundos imobiliários são, hoje, uma boa oportunidade de você investir, né? No caso, investir na Bolsa de Valores, que são ações e fundos imobiliários, principalmente. Já renda fixa, criptomoedas e investimento em dólar são até importantes que você tenha na sua carteira. Por exemplo, renda fixa é muito útil que você tenha na sua carteira como reserva de emergência. É muito útil que você tenha na sua carteira como caixa para aproveitar oportunidades que podem surgir de repente com a volatilidade das eleições. Então, nas eleições, é muito provável que aconteça altas e baixas no mercado da Bolsa de Valores e se você tem dinheiro na renda fixa, você tem a possibilidade de aportar, de fazer investimentos em renda variável nesses momentos de queda e comprar ações e fundos imobiliários nesses momentos de baixa. Então a renda fixa tem o seu valor, tem a sua utilidade, mas se você está procurando um investimento com mais possibilidade de ganho, especialmente nesse momento agora, você deve ir onde as pessoas estão falando menos, que nesse caso em ações do Brasil e em fundos imobiliários. Certo? Mesma coisa para criptomoedas. Se você não quer se expor a criptomoeda, tudo bem. Se você quer se expor, é interessante que você tenha uma pequena parte da sua carteira. Mas, se você está querendo comprar cada vez mais criptomoeda, colocar boa parte da sua carteira, 50%, 70% da sua carteira sendo criptomoeda, nesse caso você primeiro, você está indo atrás de uma coisa que se valorizou muito nos últimos anos e você está correndo o risco de seguir o efeito manada. Você só está indo atrás daquele investimento porque várias pessoas tiveram uma boa rentabilidade com ele. Você não está exatamente entendendo por que você está fazendo aquilo e a sua chance de ter um alto ganho acaba diminuindo, certo? Se você vai onde as pessoas já foram.
Mesma coisa para investimento em dólar. A gente viu a valorização muito alta do dólar, que foi de aproximadamente 3,50 para quase R$ 6 ao longo dos últimos meses, né? Ao longo da pandemia, ele valorizou muito. Então, muitas pessoas acabam correndo para dólar hoje em dia justamente porque elas viram essa valorização, mas elas não se atentam que é importante sim você ter parte da sua carteira em dólar, mas o ideal é que você não faça investimentos que as pessoas já fizeram, não é um investimento só porque ele valorizou. Então você não vai colocar a maior parte da sua carteira hoje em dólar somente porque o dólar teve uma alta valorização ao longo dos últimos tempos. Uma coisa que eu via muita gente correndo para dólar, por exemplo, e o dólar desvalorizou agora aproximadamente 10%. E as pessoas se desesperaram e tiraram o dinheiro que tinham investido em dólar. Não faz o menor sentido. Você está fazendo, quando você faz um investimento, o ideal é que você pense no longo prazo, né? Especialmente se você investe em dólar, criptomoeda, ações, fundo imobiliário, o ideal é que você pense no longo prazo. Então, se você vai para dólar, para ter parte da sua carteira em dólar, que é importante que você tenha, o ideal é que você não tire logo depois de você ter colocado, somente porque desvalorizaram um pouco depois, tá bom? Então, você tem que procurar investimentos que estão hoje em baixa e que daqui a, não sei, 1, 2, 3 anos estejam as pessoas falando mais sobre ele. Por quê? Porque ele tem maior possibilidade de crescimento. Você vai onde as pessoas não estão falando, tá bom? Então, onde o pessoal vai zig, você vai zag. E investir em ações hoje em dia ainda vale a pena, porque as pessoas veem tanto o crescimento de fundos de criptomoedas, de renda fixa, e acabam se perguntando, poxa, mas ainda vale a pena investir em ações e fundos imobiliários? E é claro que vale. Inclusive, é justamente essa a lógica que eu estou explicando aqui. Esse é o melhor momento para você investir em ações e fundos imobiliários, porque justamente as pessoas estão olhando para outros lugares. E quando as pessoas olham para outros lugares, surge a oportunidade naquele investimento ali que tem se apresentado os melhores investimentos no longo prazo. Inclusive, o investimento em ações, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, tem tido a maior rentabilidade do que qualquer outro investimento. Por que isso? Porque são as empresas que giram a economia, que criam novos produtos, que expandem suas fábricas, expandem suas empresas, enfim, avançam a economia. Então, mesmo durante guerras, mesmo durante pandemias como a gente vivenciou, várias e várias empresas crescem a sua quantidade de clientes, inovam de alguma maneira, várias se adaptaram à pandemia, tem vários exemplos de empresas que se adaptaram à pandemia de diversas maneiras, Airbnb, Booking, Magazine Luiza, Amazon, Apple e por aí vai, que fizeram mudanças na sua empresa para se adaptar a essa nova realidade. E o que acontece? O mundo, conforme o mundo avança, as empresas avançam, a economia avança, por mais que ocorram percalços no caminho desse avanço, tá bom? Seja o percalço da própria empresa, né, alguma crise interna, ou o percalço global, uma crise sistêmica, como foi o caso da pandemia, certo? Então, esse é um ótimo momento para você investir em ações e fundos imobiliários, mas investir de modo consciente, sabendo por que você está fazendo esse investimento. Não adianta também comprar uma ação ou fundo imobiliário, só porque eu estou falando aqui, né? E você acabar perdendo dinheiro, tá bom? Inclusive, diga-se de passagem, todas as ações que eu falei aqui, fundos imobiliários, eles não são recomendação de compra, são apenas exemplos para poder contextualizar melhor, para ficar mais ilustrativo para vocês, certo? Mas o ponto é o seguinte, se você quer investir de forma consciente, você tem que entender os investimentos que você está fazendo. Você não pode ficar delegando isso para uma pessoa, seja a pessoa seu parente, seu primo, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seja essa pessoa o gerente do banco, seja um assessor de investimento. Você tem que ter pelo menos uma noção básica de finanças, de investimento, para você poder ter a possibilidade de ter ganhos maiores, seja fazendo isso que eu falei, quando o mercado vai zig, você vai zag, seja porque você tem que entender qual é o melhor investimento para você, seja em questão de liquidez, né, quando você pode retirar, seja questão de rentabilidade, questão de risco também, tá bom? Você tem que entender isso para você, para poder fazer os melhores investimentos que façam sentido para você. E como você faz para investir nas melhores ações e fundos imobiliários? Começando pelas ações. Então, as ações, por exemplo, como você faz para escolher boas ações? O que eu gosto é investir em empresas que eu chamo de empresas VIP, que tem 3 características. A primeira é vantagens competitivas, certo? E Yuri, me dá um exemplo de uma vantagem competitiva. A Apple tem uma fortíssima força de marca, tá bom? Então saiu o resultado de faturamento e lucro da Apple e da Samsung, por exemplo. A Apple faturou 4 vezes mais do que a Apple. Então a Apple faturou bem mais do que a Samsung, se não me engano faturou o dobro da Samsung, mas o lucro foi 4 vezes maior. Por quê? Porque a Apple tem margens maiores. E porque a Apple tem margens maiores? Porque o mercado está disposto a pagar mais pelos produtos da Apple. Ela tem força de marca. Então, se a Apple aumentar o preço do iPhone, por exemplo, em 10%, as pessoas podem reclamar, podem dizer que está mais caro, mas no final das contas, se ela já é consumidora Apple, ela provavelmente vai comprar de novo, vai continuar comprando aquele novo iPhone, aquele novo MacBook, aquele novo iPad, aquele novo Apple Watch, certo? E a pessoa muitas vezes fica presa ao ecossistema da Apple, que inclusive é outra vantagem competitiva,
ela te torna preso ao ecossistema dela de uma maneira que está tudo integrado. O computador é integrado ao celular, que é integrado ao Apple Watch, que é integrado ao iPad. Então, isso é outra vantagem competitiva, certo? E tem diversas vantagens competitivas e também desvantagens competitivas, como é o caso do o setor aéreo, né? O setor aéreo ele tem uma desvantagem competitiva de que os clientes eles não têm uma fidelidade muito grande. Então, se você vê uma passagem aérea, vamos dizer que você vê uma passagem aérea Natal-São Paulo e ela está por R$ 500 na empresa X. E na empresa Y ela está por R$ 600. Qual você vai optar? Muito provavelmente você vai escolher a empresa X, porque ela é mais barata e você só vai olhar isso quando você vai comprar uma passagem, porque você só quer ir do ponto A para o ponto B. Você não vai se preocupar tanto se o almoço é um pouco melhor, se o lanche é um pouco melhor, se a cadeira é um pouco mais confortável. Você vai olhar apenas o preço, basicamente. Então isso é uma desvantagem competitiva que o setor aéreo tem, tá bom? Então, quando você vai investir numa empresa, você tem que olhar as vantagens competitivas que ela possui, você tem que olhar se os indicadores são excelentes. O que é indicadores excelentes? Toda empresa ela tem seus números, seja de faturamento, seja de margens, seja de endividamento, seja de dividendo que ela paga ao investidor. Então esses números são os indicadores daquela empresa. E você tem que se atentar se os indicadores daquela empresa são bons, né? Se a empresa é uma empresa rentável, se a empresa está muito endividada, está pouco endividada, se ela apresenta alto dividendo pago ao acionista, se apresenta baixo dividendo. Então, esses indicadores é o que você tem que se atentar também quando você vai investir. E você quer investir numa empresa que tenha indicadores excelentes, ou seja, que tenha margens elevadas, que tenha recorrência dos seus clientes, que tenha endividamento controlado, que pague bons dividendos aos acionistas. Que, inclusive, esse é o terceiro ponto. Proventos consistentes, né? Então, vantagens competitivas, indicadores excelentes, proventos consistentes. Proventos são é o dinheiro que as empresas pagam ao acionista, parte do lucro que as empresas têm, que elas repassam ao acionista, tá bom? Existem dois tipos de proventos, que é juros sobre capital próprio e dividendos. Mas os dois a gente chama de proventos para simplificar, para generalizar, para ficar mais simples, tá bom? Então, proventos consistentes significa que a empresa ela costuma pagar proventos consistentemente, ano após ano. O que você não quer é investir numa empresa que possa aparecer que tem um alto pagamento de dividendo, por exemplo, um dividendo de 15%, que é um dividendo altíssimo, certo? Em relação à média da Bolsa de Valores. Então, uma empresa que paga 15% de dividendo é um dividendo altíssimo. Então, o que é que você olha? Você olha se esse dividendo, se esse provento é consistente. Ou seja, se ela costuma pagar proventos similares ano após ano, ou se foi algum fenômeno atípico. Acontece muitas vezes da empresa ela pagar um alto dividendo, mas o dividendo dela vem assim. Ela paga, vamos dizer que ela paga R$ 1 por ação. Aí paga R$ 1, R$ 1,10, R$ 1,15. 90 centavos, ano após ano. E aí chega no determinado ano, que foi o último ano, por exemplo, e ela pegou e pagou R$ 4. Então esse 4 não é provento consistente. Por quê? Porque aconteceu algum fenômeno atípico, ela pode ter vendido alguma fábrica, ela pode ter se desfeito de alguma subsidiária dela, ela pode, enfim, ter vendido alguma coisa que foi um fenômeno atípico, ela não costumaria vender isso e não costumaria pagar esse dividendo. Então, se esse foi o caso, você tem que saber, para saber se faz sentido ou não investir naquele negócio, certo? Vantagens competitivas, indicadores excelentes, proventos consistentes. Fundos imobiliários também têm seus indicadores, também têm suas características, mas a principal que eu vou falar hoje é se ele é monoativo ou se ele é multiativo. Como assim, Yuri? Quando você vai investir no fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário primeiro de tudo? É um fundo que possui imóveis ou recebíveis de imóveis. Mas para simplificar, vamos dizer que é um fundo que possui imóveis. Ou seja, ele é um fundo de tijolo, né? Nesse caso chama fundo de tijolo, que é um fundo que possui imóveis físicos, né? Possui um imóvel que tenha tijolo. Então, esse imóvel físico, vamos dizer que seja um shopping. E esse shopping é uma unidade de shopping que fica ali no Rio de Janeiro. Então, aquele shopping que está ali no Rio de Janeiro, se o fundo só tem aquele shopping, o que acontece se acontece uma pandemia, por exemplo, e aquele shopping tem que ficar fechado? O fundo perde sua receita. E isso é um problema para você que é investidor naquele fundo, porque você vai perder a renda passiva que você receberia nele. E fora isso, com certeza as ações, a cotação, o preço daquele fundo vai desvalorizar. Em outras palavras, você quer um fundo que seja multiativo, ou seja, que tenha vários ativos. Tenha, por exemplo, 2 shoppings, tenha, por exemplo, 3 galpões logísticos, ou seja, galpão sendo alugado para Amazon, para Magazine Luiza, para Ford e por aí vai. Tenha também uma laje corporativa, que são imóveis que são alugados para escritórios, para empresas, né? Então tenha vários imóveis, tenha multiativos, para você estar mais diversificado e mais protegido. Se esses ativos forem em estados diferentes, melhor ainda, porque você fica protegido geograficamente. Então imagine que o shopping fica no Rio, a laje corporativa fica em São Paulo, o galpão logístico fica em Pernambuco e por aí vai, tá bom?
Então, quando você faz investimentos assim, você tem mais proteção. Por quê? Porque seus investimentos estão mais diversificados, tá bom? E você tem mais probabilidade de manter a consistência nos seus proventos e também de evitar uma desvalorização excessiva quando ocorrem crises. Então, na pandemia, diversos imóveis desvalorizaram, né? Diversos fundos imobiliários desvalorizaram, justamente por causa da pandemia, né? Mas os que mais desvalorizaram foram os de shopping, porque justamente foram os mais afetados, tá bom? Então, você procura imóveis, fundos imobiliários, melhor dizendo, que tenham essa diversificação de ativos, e que sejam multiativos e não monoativos, tá legal? E onde que eu vejo que as pessoas mais erram isso, né? Que elas vão investir, elas querem começar a investir e elas não começam a investir seguindo a sequência lógica que se adequa à realidade delas. Então, por exemplo, como é que você faz para começar a investir de forma consciente? Você segue o que eu chamo de GPS do dinheiro, né? Então, o GPS do dinheiro é um passo a passo, são locais onde você vai investir de acordo com a fase de vida que você está agora. Então, por exemplo, e a quantidade de dinheiro que você tem e os objetivos que você tem, tá bom? Então, por exemplo, você quer começar a guardar dinheiro pensando no futuro. O primeiro canto que você vai colocar esse dinheiro é na reserva de emergência. Então, a primeira camada, melhor dizendo, tem uma que é acima dela, que é o dinheiro do dia a dia. Então, imagine que você tem os gastos do dia a dia e você tem que ter um dinheiro para esse fluxo de caixa, para esse gasto que você faz quando bota gasolina no carro, quando você paga o aluguel da sua casa, o apartamento, quando você vai fazer a feira da semana. Então, esse dinheiro do dia a dia é o dinheiro de fluxo de caixa. Ele vem lá no topo. É o primeiro dinheiro que você tem que separar para ter pronto quando você for precisar dele. O segundo é a reserva de emergência. A reserva de emergência vai ser de 6 a 12 meses do seu gasto mensal e você vai usar justamente por quê? Porque, inevitavelmente, aparecem emergências na nossa vida. De repente, você trabalha home office e seu computador quebra. O que você faz? Você vai precisar levar para o conserto, talvez você precise até comprar um novo. Então, essas emergências aparecem na nossa vida, a gente nem espera que elas vão acontecer, mas elas vão e acontecem. Mesma coisa você bater seu carro, ou então, enfim, aparecem gastos que você não espera que aconteçam, e esses gastos fazem justamente com que você precise de dinheiro para lidar com eles. Se você não tem a reserva de emergência, ou você vai ter que tirar dos seus investimentos, ou você vai ter que pedir dinheiro emprestado para alguém, ou você vai ter que fazer uma dívida, pegar cheque especial, pegar no banco, por exemplo, e acabar pagando juros, que é o pior cenário possível. Tá bom? Então você perde dinheiro duas vezes, uma pela emergência e outro pelos juros. E você não quer isso, então você monta essa reserva de emergência. Primeiro passo, fluxo de caixa. Segundo passo, reserva de emergência. Terceiro passo, algum sonho ou objetivo que você quer realizar no curto prazo. Entenda curto prazo como qualquer coisa que seja abaixo de 3 anos. Então, por exemplo, você quer fazer um intercâmbio daqui a 2 anos. O que é que você faz? Você separa o dinheiro para o fluxo de caixa, o dinheiro do gasto mensal, que vai ser de 1 a 3 vezes o seu gasto mensal. Segundo passo, reserva de emergência, de 6 a 12 meses, seu gasto mensal. E terceiro passo, que é o dinheiro que você vai separar para aquele sonho que você quer realizar. Quer fazer uma viagem para Fernando de Noronha, quer fazer um intercâmbio, quer fazer um curso de... Enfim, seja o que for, você vai separar dinheiro para aquilo. Esse vai ser o terceiro passo, um sonho de curto prazo que você quer atingir. Um erro que as pessoas cometem muitas vezes e que impossibilita que elas realizem os sonhos que elas pretendem realizar é porque elas não separam dinheiro para aquilo, elas não planejam aquilo dali. E elas chegam de última hora e decidem que vai comprar uma passagem para fazer uma viagem e acaba pagando muito mais caro do que ela poderia ter pago se ela tivesse planejado. Especialmente porque quando a gente fala de viagem especificamente, sempre surgem promoções. Então, se você tem dinheiro ali parado para poder aproveitar uma promoção específica e fazer uma viagem, você vai pagar muito mais barato do que você pagaria se você fosse comprar a passagem somente quando você vai desejar fazer aquela viagem, né? Se você se planeja previamente e você não tem e você se aparece dinheiro previamente, você tem mais chance de pegar a promoção, de pagar à vista e pagar mais barato. Enfim, tem muitas vantagens de você planejar esse sonho de curto prazo. Depois disso você vai para um médio prazo, e nesse caso aqui, mesma coisa, mesmo conceito de realizar um sonho, realizar um objetivo. Seja o seu objetivo se mudar, morar na sua casa própria, dar entrada na sua casa própria. Seja o seu objetivo comprar um carro. Seja o seu objetivo casar. Enfim, seja qual for o seu objetivo de médio prazo, que no médio prazo entra de 3 a 7 anos, você vai separar um dinheiro para isso. E qual é o melhor investimento para o curto prazo? É um investimento que tenha alta liquidez, que tenha uma rentabilidade ali boa e um risco baixo. Então, a gente está falando de Tesouro Selic, por exemplo, ou conta corrente no Nubank, ou um CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI. Então, repetindo, ou o Tesouro Selic, é um ótimo investimento para curto prazo, que atende essas 3 camadas que eu falei anteriormente, ou conta corrente no Nubank, que também está rendendo 100% do CDI, ou um CDB que renda 100% do CDI e tem a liquidez diária. O Banco Inter tem um CDB que rende exatamente isso e que tem liquidez diária, certo?
Tem outros bancos que também tem isso, você tem que procurar, mas eu estou dando apenas um exemplo que tem no Banco Inter, caso você não conheça algum outro banco com CDB que renda isso daí e tem essa liquidez diária, tá bom? Quando a gente fala de médio prazo, a gente está falando de um investimento que vai te proteger contra a inflação, porque de 3 a 7 anos o cenário já é mais incerto. Então o ideal é que você tenha um investimento que te proteja contra a inflação, e aí nesse caso a gente está falando de, por exemplo, um Tesouro IPCA+, ou algum CDB ou outro investimento de renda fixa que também renda IPCA+, ou seja, que ele tenha uma rentabilidade acima da inflação. O IPCA, caso você não saiba, é o principal indicador de inflação no Brasil, certo? Então, se o investimento rende IPCA+, ele está rendendo, por exemplo, 5%, o IPCA, digamos que está em 10%, como esteve em 2021. Terminou em 2021 em 10%, né? Ou seja, o preço das coisas que o consumidor médio brasileiro consome subiram 10%. Alimento, gasolina, por aí vai. Então, subiu 10%. Se o seu dinheiro está no IPCA mais 5%, o seu dinheiro vai ter rendido 10% da inflação, mais 5%, vai ter rendido 15% no ano 2021, que é uma rentabilidade muito boa. Mas, considerando a inflação que foi de 10%, ele protegeu o seu dinheiro nos 10% e te deu mais 5%, que é um bom investimento quando a gente considera uma inflação de 10%, certo? Então, médio prazo, 3 a 7 anos, um investimento que proteja IPCA+, inflação mais 5%, por exemplo, certo? Então aí vai entrar tesouro, vai entrar um CDB de liquidez diária e por aí vai, tá bom? Então deixa eu ver o que mais aqui. Então sim, e quando a gente chega em longo prazo, a gente está falando aí de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, que são investimentos que você vai fazer quando você está olhando no longo prazo, que são investimentos que tendem a render mais ao longo dos anos, especialmente a gente falando de ações. Ações foi o investimento que mais rendeu ao longo da história. Quando a gente compara com ouro, quando a gente compara com renda fixa, quando a gente compara com poupança, com o que for, com dólar, ele foi o que mais rendeu no longo prazo, por esse motivo que eu falei. As empresas, as boas empresas, elas crescem ao longo dos anos, certo? Conforme a economia mude, passe por crises, passe por pandemia, seja o que for, as empresas continuam crescendo, continuam avançando, criando novos produtos, avançando a economia como um todo. Tá legal? Então, por último, para a gente fechar, como você faz para investir, para fazer esses investimentos, né? Investir em ações e fundos imobiliários, por exemplo, né? Investir de maneira mais consciente. Agora que vocês criaram essa noção de como investir de maneira mais consciente, quais investimentos fazem sentido para a quantidade de dinheiro que você tem e para a fase que você está e para os seus objetivos, você vai entender como investir em ações e fundos imobiliários. Para investir na ação ou no fundo imobiliário, basta você criar conta na corretora, e tem várias corretoras no Brasil, né? Mas eu recomendo que você crie através de uma corretora que seja taxa zero. Exemplos de corretora taxa zero, Yuri. Rico, Clear, Warren também, taxa zero. Banco Inter, taxa zero. Nuinvest, que é o antigo Easy Invest, virou Nuinvest depois que o Nubank comprou, é taxa zero. Então, Rico, Clear, Warren, Banco Inter e no Invest são exemplos de corretoras que são taxa zero, ou seja, você pode comprar ações e fundos imobiliários sem pagar taxa. E por que você quer fazer isso? Porque simplesmente se você faz por um banco, por exemplo, ou por uma corretora que pague taxa, imagine que você investe R$1.000 e você vai pagar 20 de taxa. E aí você depois vai vender aquela ação, por exemplo, e você vai pagar mais 20 de taxa. Então você investiu 1.000, mas você perdeu 20 para comprar, 20 para vender, você perdeu R$40. Ou seja, 4% do seu investimento, R$40 dos 1.000, foram embora somente em taxas. E você não quer isso, você quer investir sem pagar taxa, porque quanto menos taxa você paga, mais rentabilidade você tem, mais o seu dinheiro valoriza, mais dinheiro sobra para você investir em mais negócios, crescer seu patrimônio, crescer sua renda passiva e alcançar mais liberdade no futuro, conseguir realizar seus sonhos de viajar, ter casa própria, enfim, pagar as despesas dos seus pais, pagar as despesas dos seus filhos, enfim, ter mais liberdade como um todo e mais segurança também. Tá legal?